Graça e paz a todos e a todas, os nossos irmãos. Agradecemos aí a presença e pedimos que você vá pegando a sua Bíblia para que nós possamos estar começando o nosso café com Deus. Se você quiser pegar a sua xícara de café também, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Hoje nós vamos estar tratando de um assunto. Eu vou tratar um pouquinho de história da igreja. Da onde surgiu esse assunto do livre-arbítrio? Eu quero levantar com vocês aqui algumas questões a respeito do Agostinho de Hipona, que viveu ali em meados do quarto para o quinto século. E eu quero destacar aqui para todos vocês, ele teve uma controvérsia, e nós vamos trabalhar essa controvérsia agora com vocês, né? E eu quero destacar aqui, porque quando nós falamos a respeito de Agostinho de Hipona, é bom estudar algumas coisas a respeito dele. Mas antes disso, vamos fazer uma oração e vamos pedir a Deus que nos ajude para que nós possamos compreender um pouco mais da sua palavra. Senhor nosso Deus, nós queremos te agradecer por esse momento em que estamos aqui buscando o teu nome. Nós queremos pedir, ó Deus, que o Senhor nos dirija o estudo para que a nossa intenção e a nossa compreensão sejam maiores, ó Deus, da tua palavra. Eu entendo que muitos não compreendem a doutrina da questão do livre-arbítrio e que nós perdemos isto lá no pecado. Mas nós pedimos a Deus que o Senhor restaure a nossa vontade plena espiritual e que nós possamos seguir os teus caminhos de acordo com o teu espírito. Obrigado porque Jesus é a razão de tudo o que estamos fazendo aqui. É em nome dele que nós oramos e agradecemos. Amém. Meus queridos, eu vou colocar aqui algumas coisas para que os irmãos possam ver. Então, vou pedir um pouquinho para que você abra a sua Bíblia, por favor, em Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3, dos versos de número 9 em diante. Romanos capítulo 3, verso 9 em diante. Que se conclui: temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Como está escrito: não há justo nem um sequer. Nesse sentido, meus queridos irmãos, nós podemos notar alguns aspectos a respeito do livre-arbítrio. E eu quero levantar aqui com vocês a questão de que se não há nenhum justo, como podemos entender e como podemos compreender que Deus nos dá uma livre vontade para a gente fazer o que quiser? Se houvesse um livre-arbítrio, nós teríamos a capacidade de optar e de querer fazer o bem sempre. E a pergunta é: por que não podemos ser justos? Porque nós não temos aquilo que nós chamamos de livre-arbítrio. O que nós temos é o que nós chamamos em teologia de livre vontade. Eu nunca
vi nenhuma pessoa chamada calvinista dizer que nós não temos livre vontade. Essa livre vontade é uma capacidade que todos os homens têm de fazer o que quiserem dentro de um certo padrão. Por que eu digo isso? Porque nem todo mundo pode fazer todas as coisas. Nós somos seres limitados. E nesse sentido, a nossa limitação é uma limitação colocada pelo Espírito de Deus para, até certo ponto, nós agirmos. Nós não podemos optar por todo o bem. Então eu quero que você comece a compreender isso, porque foi justamente uma oração de Agostinho que despertou algo em Pelágio, que era também um bispo, que nós vamos ver no nosso estudo de hoje. Eu quero destacar aqui para todos vocês o fato de que, quando nós falamos em livre-arbítrio, ele aparece nas Confissões de Agostinho de Hipona, quando ele começou a falar sobre a graça de Deus e isso que nós chamamos de livre-arbítrio. Então, nas Confissões, Agostinho agradece a Deus por tê-lo salvo de modo soberano, reconhecendo a sua própria incapacidade. Ele diz assim numa oração: toda a minha esperança repousa na tua superlativamente grande misericórdia e somente nela. Dá o que ordenas e ordena o que queres. Ordenaste de nossa parte a continência, e quando tomei conhecimento, conforme está dito, de que ninguém pode ser continente, a não ser que Deus lhe conceda, mesmo isso foi assunto de sabedoria e de saber de quem era esse dom. Isso está no capítulo 29 das Confissões de Agostinho de Hipona. E deixa eu tentar traduzir aqui para vocês. O que Agostinho está dizendo é o que nós confessamos. Ou seja, que tudo o que temos, tudo o que pensamos, tudo o que possuímos, tudo o que fazemos, repousa na esperança da grande misericórdia de Deus. Deus nos criou, Ele tem todo o direito sobre a sua obra criadora. Dá o que ordenas, é Ele que dá o que Ele pede e ordena o que queres. Ele pede, Ele ordena coisas que Ele quer. Ordenaste de nossa parte a continência. O que é isso? Que Deus ordenou da nossa parte que a gente se contivesse contra o pecado. E quando tomei conhecimento, diz Agostinho, conforme está dito, de que ninguém pode ser continente, a não ser que Deus lhe conceda isso. E aí entra o elemento da graça de Deus, que transforma o pecador para que ele pare o pecado. E nesse sentido, Agostinho diz assim: quando tomei conhecimento, conforme está dito, de que ninguém pode ser continente a não ser que Deus lhe conceda, mesmo isso foi assunto de sabedoria e de saber de quem era esse dom. Ou seja, tudo vem de Deus. O apóstolo Paulo nos diz que ele é que efetua tanto o querer como o realizar segundo a sua boa vontade.
Em outras palavras, o que Agostinho estava falando vai de encontro uma série de autonomias de pessoas que creem que nós podemos ter poder para fazer o bem e não fazer o mal. É como se Agostinho estivesse dizendo: ninguém tem esse poder. Então eu quero continuar, porque Agostinho ainda fala um pouco mais. Ele diz aqui que quando nós olhamos dessa perspectiva, houve uma controvérsia bem grande na igreja, chamada controvérsia pelagiana. Então, Pelágio, ele nasceu em 350 na Grã-Bretanha, lá onde é a Inglaterra e os países da Inglaterra, né? A Inglaterra, a Escócia e a Irlanda. Então, ele nasceu naquela região. Não se sabe muito sobre a sua vida, mas ele chegou em Roma em 405 depois de Cristo e viajou para a Palestina e escreveu 2 livros. Ele escreveu o livro da natureza e do livre-arbítrio. Então veja bem que essa é uma expressão que não é uma expressão bíblica, mas ela foi introduzida na teologia como uma livre vontade do ser humano. Suas opiniões foram violentamente criticadas por Agostinho e por Jerônimo, aquele que escreveu a Vulgata Latina. Então é chamada de a Vulgata de Jerônimo. Então, os dois foram contra o Pelágio. Nesse sentido, eu quero destacar aqui para vocês que Pelágio escreveu que condenava o ponto de vista de Agostinho e sustentava que os seres humanos podem ter uma vida sem pecado com seus dons naturais. Então vamos tentar entender isso. Que eu e você, nós podemos, graças à nossa própria capacidade, lutar contra o pecado e vencê-lo. Os seres humanos podem ter uma vida de santidade plena. E para isso a gente precisa entender o que seria isso. Seria uma vida em que nós não pecamos de forma alguma. Nós não cometemos nenhum ato contra Deus. Nós só fazemos isso porque a gente quer, segundo Pelágio. E este foi o catalisador que deu início à grande controvérsia a respeito do pecado original da Igreja Ocidental. Foi isso que começou a pegar fogo nos centros teológicos de então, porque até esse momento todo mundo entendia que o homem é pecador e que precisa da graça de Jesus para ele ser transformado e ele começar a mudar de vida. Por que Jesus transforma a gente? Para que a gente não ande em pecado. Mas o Pelágio estava dizendo que a gente não precisa nem de Jesus. A gente precisa simplesmente de força de vontade e colocar em prática os nossos dons naturais. Suas heresias, que isso acabou sendo taxado de heresia, o levaram a decisões polêmicas nos concílios. Em 415, no concílio de Dióspolis, que é chamado de o concílio dos ladrões, e nesse concílio ele foi inocentado. Mas ele foi condenado como herege pelo bispo de Roma,
em 415, depois em 417 e 418 depois de Cristo. Então veja bem, toda a igreja hoje que você conhece, tanto de católicos quanto protestantes, e até mesmo os católicos ortodoxos, que não fazem parte da Igreja Católica Romana, mas é da Igreja Católica Ortodoxa Grega, eles condenaram as teses de Pelágio. Ele foi condenado como herege especialmente em 431, no Concílio de Éfeso, provavelmente uma condenação póstuma, porque ele já estava morto. Então, todas as teses de Pelágio que diziam que o homem tem poder para combater o pecado e lutar e ter uma vida santa, independe de Deus, depende só do homem. Então, quais eram as suas heresias? Primeiro, ele negava a eficácia do batismo infantil. Isso já é uma confusão, porque muitas pessoas, até hoje, muitos católicos, dizem que uma criança que não foi batizada, ela é pagã. Por quê? Porque ela está no pecado. Então, o batismo, ele tinha uma eficácia de salvar aquela criança. E eu quero dizer para você que eu não acredito nisso. O batismo não serve para isso. O batismo nunca salvou. E nem salva. Mas Pelágio acreditava nisso. Então, ele juntamente com a igreja que já estava caminhando para caminhos perigosos, que a igreja afirmava no que o batismo infantil salvava pessoas. Até mesmo nós que somos presbiterianos, nós batizamos as crianças, mas não é para salvação. Nós batizamos os nossos filhos porque nós cremos que eles fazem parte da promessa de Deus, mas eles não estão salvos porque foram batizados. Eles são batizados porque nós cremos que eles fazem parte da aliança. Eu compreendo muitos os anabatistas, aqueles que não são pedobatistas, ou que não batizam as crianças, mas nós entendemos que as crianças fazem parte, como a circuncisão era para as crianças, lá no Antigo Testamento. Agora, por outro lado, nós temos uma segunda heresia de Pelágio. Ele rejeitava a ideia do pecado original, e aqui é importante nós entendermos. O pecado original foi o pecado em que Agostinho tinha dito que todos nós nascemos em pecado. E nesse sentido, é impossível para qualquer pessoa ela ter um relacionamento com Deus se ela não reconhecer que tem o pecado desde Adão e o pecado é passado por geração espontânea. Então, Pelágio acreditava que o pecado original é um erro. O que Adão fez lá não afetou toda a raça humana. Afetou somente alguns, que foi ele e a esposa dele. Depois, os outros, pelo poder deles mesmos, tinham poder para se salvar. Então, eu quero destacar aqui para todos vocês que quando nós olhamos para isso, nós nos deparamos, por exemplo, com algumas coisas. O ser humano pode decidir obedecer ou não a Deus. Então, aí que ele entrou dizendo que a gente tem livre-arbítrio. Então, eu quero destacar aqui para todos vocês que a nossa igreja não pensa assim. Não há um justo sequer, não há quem faça o bem, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Nenhum sequer. Nesse sentido, eu vou usar uma expressão aqui que eu gosto, que a coluna vertebral da teologia é a doutrina do pecado. Se nós não entendermos a doutrina do pecado, nós caímos num grande erro e numa grande falácia, que é justamente nós
acharmos que a gente tem algo de bom dentro de nós e que a gente pode ir para Deus. Que é justamente o que Pelágio estava dizendo. A única diferença que hoje muitos dizem que a gente precisa da graça. Mas é como se Deus fizesse assim, ele faz a parte dele e eu faço a minha. Então eu sou salvo. E isso é um erro. Por que que nós estamos estudando a questão do livre-arbítrio? Porque muitas pessoas, dependendo do que pensam, elas vão chegar a dizer que a gente é como se a gente fosse um parceiro de Deus. E eu já vou explanar um pouquinho mais isso daí, ó, tá? Eu quero destacar aqui que Agostinho versus Pelágio, 3 maiores heresias surgiram. Então você pode ver aí. Primeiro, suas 3 maiores heresias eram: ele negava o pecado original, ele negava que a graça de Deus era essencial para a salvação, e ele pregava a impecabilidade do homem. A impecabilidade do homem. Eu posso não pecar se eu quiser. Nesse sentido, eu quero destacar aqui para vocês que quando ele estava disseminando essas ideias, e ele foi condenado por isso, ao negar o pecado original, ele estava negando a doutrina do doutor Agostinho, que era o conceito de toda a igreja oriental. Nós nascemos em iniquidade, e Davi diz: em pecado me concebeu minha mãe. O que Pelágio realmente pregava? Essa é a grande questão. E aqui eu quero destacar aqui para vocês. Primeiro, deixa eu só mudar aqui. A primeira acusação era negar o pecado original. Então vamos tentar definir algumas coisas. As crianças nascem sem culpa, e no seu livro do livre-arbítrio, ele escreveu: o mal não nasce conosco. Somos procriados sem culpa. Mas a Bíblia não ensina assim. A Bíblia diz que não há justo, nenhum sequer. Desde o ventre materno até o dia da nossa morte, nós pecamos contra Deus. Então, o mal não nasce conosco. Então, ele está negando o pecado original. Ele acreditava num mundo corrompido e que tendemos a pecar por causa dos maus exemplos dos nossos pais e amigos. Então, todo mundo peca, eu também peco. Então, se eu tomasse a decisão de não pecar, pode ser que eu conseguiria romper com isso. Se pecamos, é porque decidimos pecar. Ele é sempre uma questão de livre-arbítrio. E é muito importante você compreender isso, porque tem um monte de gente que pensa assim, ainda hoje, nos nossos dias. São pessoas que acham que aquilo que nós chamamos de livre-arbítrio é a capacidade que nós temos de viver em santidade a hora que a gente quiser. Mas o que aconteceu com Pelágio? Vamos ver a segunda acusação agora. Há 3 teorias sobre o mal e sobre o pecado que eu quero destacar aqui para vocês. Primeiro, o mal é um fator social. Você já deve ter ouvido isso, que o mal está onde a gente vive. A gente não nasceu assim. Isso é da psicologia de Skinner.
O Skinner, ele fez alguns testes e ele é o pai do behaviorismo, que é a psicologia do comportamento. E ele diz que o mal é um fator social. Essa é a mesma tese também do livro Emily, me fugiu agora o nome do autor, mas é um filósofo que dizia que se nós estivéssemos livres de todas as convenções sociais, nós seríamos seres maravilhosos e bons. E nesse sentido, o mal é um fator social, diz essa teoria. Aí vem uma outra. O mal é um fator antropológico, ou seja, é o que a Bíblia ensina. O mal está no homem. O homem é um ser pecador. Ele nasce em pecado. Ele é um ser que ele tem uma característica que é inerente dele. É do próprio homem. E nesse sentido, o mal é um fator imposto pelas leis. É o que o existencialismo prega. Pelágio chega a negar a inevitabilidade do pecado. O que é isso? O pecado é inevitável. Ninguém pode segurar. Então ele chega a negar que o pecado possa nos atingir se a gente quiser. Se a gente não quiser, ele não vai nos atingir. Todo mundo decide repetir o ato de Adão. Então eu quero pecar, então eu peco. E se você olhar nesse sentido, eu sei que isso tudo é história, mas muitas pessoas acham que não precisam da graça de Deus e do amor de Deus e do Espírito Santo, porque eles podem viver uma vida que não peca. Só que em si mesmo o homem já está condenado. Jesus disse assim, e eu quero usar a palavra de Deus, que em João capítulo 3, verso 18. Eu vou ler o 17 e o 18. João 3, 17 e 18. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele, pelo Filho. Quem nele crê não é julgado. Opa! Por quê? Porque quando você não é julgado, você está coberto por alguma cortina, por alguma coisa que impede a condenação. Então, quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado. Por quê? Porque nasceu de Adão e é pecador. E todos os pecadores precisam ser punidos com a morte. E quando nós estamos estudando esse assunto, esse é o tipo do assunto que muitos teólogos não levam em consideração essas questões. Para Pelágio, o pecado é um mal social e não um mal genético, algo que veio com a nossa geração espontânea. Está no nosso DNA. Eu sei que esse é um assunto difícil de tratar, mas é o que as escrituras da Bíblia nos ensinam. Nós nascemos em pecado. Continuando, para não delongar, a segunda questão, ou segunda acusação que Agostinho faz contra Pelágio, é que a graça não é essencial para a salvação. E aqui eu quero parar um pouquinho com você, porque tratar do livre-arbítrio é tratar da graça também. Sobre isto ele foi vago, pois considerava a lei e a consciência suficientes. Como assim? Pelágio, ele achava que a lei pode nos ajudar a fazer o bem.
E a consciência nossa tem uma parte que não foi corrompida, ou tem uma parte que a gente tem todo o poder para dizer eu quero. E isso envolve a questão do livre-arbítrio que nós estamos vendo. Ele diz assim, ó: Deus nos ajuda mediante os seus ensinos e sua revelação, abrindo os olhos do nosso coração, indicando-nos o futuro, para que não fiquemos preocupados apenas com o presente, desvendando para nós as armadilhas do diabo, iluminando-nos com a incomensurável e inefável dádiva da graça celestial. Então, veja bem, quando nós olhamos esse texto, Agostinho está dizendo que ninguém pode ser salvo porque ele quer. É a graça de Deus que faz isso. Talvez você poderia me dizer, mas eu não tenho poder para crer. A Bíblia diz que não. Não há em nós nenhum poder para crer. Não há em nós nenhum poder inerente a nós mesmos que nós possamos fazer aquilo que Deus quer. Então, nesse sentido, a nossa própria natureza já está julgada, já está condenada, já está debaixo do pecado. Continuando, essa segunda acusação de Agostinho, a graça não é essencial, qualquer cristão batizado decide seguir a vontade de Deus. E isso não é verdade. Por quê? Porque uma pessoa que foi batizada na igreja, necessariamente, não significa que ela foi salva. Eu quero destacar que isso é um pouco confuso, porque muitas pessoas pensam que o batismo tem algum poder mágico. O único batismo que tem um poder poderoso do Espírito Santo é o batismo com o Espírito, que quando a gente crê de verdade no coração, o Espírito Santo entra na nossa vida e transforma e regenera numa nova criatura. Isso é novo nascimento, é a semente que fez brotar dentro do coração. Existem várias metáforas a respeito desse assunto. Mas um cristão que foi transformado por Deus, ele segue a vontade de Deus. Não precisamos nada além da graça da palavra e da nossa consciência. E aí Agostinho diz assim que é preciso o batismo para um verdadeiro relacionamento com Deus. A grande controvérsia sobre batismo de Agostinho, o batismo para Agostinho era como se o batismo tivesse um poder em si mesmo. E isso eu discordo até de Agostinho. A reforma baniu esse tipo de pensamento de que há um poder inerente no batismo para a gente ser salvo. Mas Agostinho foi muito confuso quanto a isso. E ele foi confuso quanto a isso justamente porque ele desejava que as pessoas fossem batizadas para terem uma nova vida. E aí ele confunde. Eu não sei se todos sabem, mas Agostinho era péssimo em grego e em hebraico. Então ele confundiu algumas coisas. Mas não era tudo dele que era ruim. Ele acertou mais do que errou. Mas eu quero ir terminando aqui, porque a terceira acusação contra Pelágio, Agostinho afirmou sobre a possibilidade Pelágio afirma sobre a possibilidade de não pecar. A impecabilidade. Eu não sei se você conhece isso, mas existe uma doutrina da Igreja Católica dizendo que o Papa é impecável. A doutrina da Reforma diz que não, todos pecaram. E o Papa está dentro desse todos. Mas o Pelágio, ele acreditava que eu posso evitar de pecar quando eu quiser. Pelo meu poder. Pela minha forma, ou a minha força de vontade, pelo meu livre-arbítrio. Então a criança, para Pelágio,
E para muitos hoje, nasce sem pecado. E esse é um erro. Um erro que a Bíblia diz que a gente nasceu em iniquidade. Desde o ventre, o nosso coração já é tendencioso para o mal. Ah, mas você está falando que uma criança lá tem maldade? Eu estou falando que a criança tem pecado. O perdão é para os que pecam. Por isso que Deus perdoa pecados. Quem não peca, não precisa de perdão. Mas quem não peca? Então ele afirmou que a possibilidade de viver sem pecado era teórica e não concreta. Ou seja, estava na teoria, mas não estava na concretude, naquilo que é real e verdadeiro. Ele negava a culpa herdada de Adão e a inevitabilidade do pecado. A culpa de Adão. A culpa do próprio Adão. A culpa que eu tenho e que você tem, a gente poderia evitar, segundo Pelágio. Então ele negava a total necessidade da graça sobrenatural, auxiliadora para obedecermos à lei de Deus. Nesse sentido, ele negava a capacidade do livre-arbítrio. E ele dizia o seguinte, que você tem uma livre ação completa sobre o seu ser para fazer tudo o que Deus quer. Então, como é que nós somos salvos? Nós somos salvos de fazer a vontade de Deus, pelo nosso próprio poder. Aí eu pergunto para vocês, para que Cristo veio e morreu na cruz? Eu posso me salvar. Ele negava que a perfeita obediência à lei de Deus é totalmente impossível para os seres humanos. É possível obedecer plenamente a Deus. Se nós pararmos um pouquinho para pensar, isso soa até como uma heresia. Por quê? Porque ninguém consegue obedecer à lei de Deus totalmente. Ninguém. Não há um justo nem um sequer. Todos se extraviaram e se corromperam, diz Romanos. Nesse sentido, é que a gente começa a perceber o seguinte, Pelágio diz assim, eu disse de fato que um homem pode ficar isento do pecado e seguir os mandamentos de Deus, se assim desejar. Essa capacidade, pois, lhe foi outorgada por Deus. No entanto, não declarei que existe um homem que nunca tenha pecado desde a infância até a velhice. Então ele reconhece que ninguém consegue, mas é possível. Se é possível, é alguma coisa que é do próprio homem. Então eu quero seguir aqui para a gente terminar. As obras de Agostinho foram para esclarecer esses pontos e as obras são chamadas de obras antipelagianas. Agostinho, em 412, ele escreveu do Espírito e da Letra, para tentar mostrar que o Velho Testamento, a letra, foi suplantada pela nova aliança do Espírito. Aí, em 415, ele escreveu da natureza e da graça, justamente para mostrar que nós somos naturalmente pecadores e que não merecemos a graça de Deus, mas a graça de Deus é poderosa para nos salvar. Aí em 418 ele escreveu da graça de Cristo e do pecado original. São obras fenomenais. Eu já li parte delas. Mas uma das obras mais interessantes que ele escreveu em 427, da graça e do livre-arbítrio. Em 429 ele falou da predestinação dos santos. E
Enquiridium, da fé, esperança e o amor, em 421. E, por fim, ele escreveu A Cidade de Deus, que é famoso, um livro maravilhoso sobre aquilo que Deus tem para nós, em 440 depois de Cristo. A resposta de Agostinho, toda a teologia de Agostinho está calcada no monergismo. O que é isso? Monergismo significa que só existe uma força que pode nos salvar. E essa força vem do soberano Deus. Sinergismo é quando existem duas forças que podem auxiliar naquilo que é preciso. Ergia, sinergia, ergo, significa trabalho, obras. Sim, junto. Monergismo, uma só força, um só trabalho. O conceito de pecado original de Agostinho é a tese federalista. Nós já falamos sobre isso, mas eu vou repetir para você lembrar. Nós cremos que o pecado de Adão passou para todos os homens, por isso todos pecaram. Se Deus mandasse todos nós para o inferno, ele seria justo em fazer isso. Mas Deus teve misericórdia de nós. E ele enviou seu filho para morrer pelos nossos pecados e nos salvar. E nesse sentido, o conceito do pecado original é um pecado federalista porque ele é federal sobre todas as pessoas. O Brasil é um estado federal sobre todas as pessoas que moram aqui. Você é pecador porque peca ou peca porque é pecador? Isso parece uma falácia, mas se você olhar, você não é pecador porque comete pecados. Você comete pecados porque a sua natureza é pecadora. 1 João capítulo 1, verso 8, nos diz assim: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. O verso 10. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. É interessante notarmos que uma pessoa que tem a palavra de Deus confessa que é pecador. Quem não tem a palavra não confessa. Não, eu não sou tão pecador assim. Por isso, eu peco, porque eu sou um pecador. Você é culpado do pecado de Adão. Eu também. Agora nós podemos, já finalizando, toda a teologia de Agostinho está calcada no monergismo, tentando tirar toda a ideia de sinergismo ou sinergista de Pelágio. O conceito de pecado original de Agostinho é a tese que nós estamos defendendo aqui. E eu quero terminar aqui. Como Adão pecou, ninguém escapou. O batismo para Agostinho era regenerativo. E aí a gente discorda dele, né? Só se ele estivesse falando do batismo do Espírito. Aí não tem problema. Eu quero ler aqui para vocês verem o que nós estamos estudando. Aqui eu vou passar aqui para cá. O homem caindo em um estado de pecado perdeu totalmente todo o poder de vontade quanto a qualquer bem espiritual que acompanhe a salvação. Então veja bem, não quer dizer que nós não temos vontade, mas ele perdeu a capacidade de optar entre o bem e o mal. E ele fez, aqui a nossa confissão de fé diz que isso foi inteiramente adverso a esse bem e morto no pecado. Então, a semana que vem,
eu quero tratar um pouco mais a respeito do livre-arbítrio e queremos convidar você aí para que você participe desse momento do Café com Deus e não perca o próximo episódio, que nós vamos estar terminando provavelmente a ideia do livre-arbítrio, tá bom? Esse é um assunto bem difícil, mas a gente está na nossa confissão de fé e nós cremos nisso, que agora em Cristo Jesus nós temos restaurado em parte o nosso livre-arbítrio. Então vamos orar nesse instante. Senhor, nós reconhecemos que somos pecadores e que precisamos de Tua graça. Abençoa o Teu povo, logo mais no culto, dá-nos discernimento espiritual, abençoa-nos de tal forma que nós possamos fazer a Tua vontade. E se alguém ainda não crê no Evangelho, toca no coração, para que ele possa também, Senhor, ser coberto pelo sangue do Cordeiro de Deus. É a nossa oração, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos, fiquem com Deus e até logo mais no nosso culto às 19h30.